Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Tarot Terapêutico. Eu sou a Adri e este é o seu momento de autoconhecimento e aconselhamento através das cartas. Este vídeo vai encontrar você no momento certo. Esse é o tema da nossa leitura. Eu estava muito ansiosa para fazer esse tipo de leitura com vocês, porque foi uma inspiração que me veio esses dias e eu estava querendo arrumar um tempinho para vir aqui para gravar e alcançar você, porque, como eu falei, vai encontrar você esse vídeo no momento certo, no momento que você estava precisando, que você está precisando, tá bom? É uma leitura geral, então vai ter vários temas. O que o tarot trazer, eu vou estar passando para vocês. Neste momento, eu convido você a fazer uma respiração profunda, se conectar com o momento presente, se conectar também com a pessoa amada, né? Se você traz uma pessoa no coração, então se conecte também, porque essa leitura ela pode trazer também aspectos relacionados à área amorosa, não só a área amorosa, mas a outros aspectos também. Então vamos lá? Eu vou começar vendo a energia, a tua energia, você vai se identificar, tá bom? Essa leitura vai ser para um grupo de pessoas, então se você se identificar com a leitura, você continua, e se não, você solta para o universo, porque é para uma outra pessoa, é para um outro alguém, tá bom? Por favor, universo, guia as minhas mãos neste momento, guia o meu entendimento para que eu possa compreender e transmitir a mensagem da melhor forma possível. O que essa pessoa está precisando ouvir, por favor, tarô, por favor, oráculo. O que essa pessoa está precisando ouvir, para quem é essa leitura, para que grupo de pessoas é essa leitura, por favor. 3 cartas. Já caiu 1, 2. Gratidão. Meus amores, a primeira carta que saiu foi a Áurea Brilhante. Esta carta, ela representa uma baixa energia, uma baixa vibração. Ela faz um convite para que a gente venha dar atenção à nossa energia, tá? A nossa energia vital. Você que sente que você está perdendo um pouco de energia vital, você está colocando a sua atenção em algo que provavelmente não está trazendo retorno. Então esse é o primeiro sinal para você se identificar com essa leitura, tá? Eu vou trazer aqui, meus amores, uma visão voltada para... Vou dar um exemplo, né, de uma visão voltada, uma interpretação voltada aqui para o lado afetivo, tá? Porque a maioria das pessoas que buscam as minhas leituras é relacionado ao amor. Então, assim, se você está sentindo que você está colocando muita atenção numa determinada situação, num determinado relacionamento ou numa determinada pessoa, e você sente que você não está tendo o retorno necessário, você sente que você não está tendo a reciprocidade que você precisa, que todo relacionamento precisa, então essa carta fala muito sobre isso, porque é a carta da Áurea Brilhante. Então você precisa estar em seu pleno vigor, em sua plena energia vital, tá? Para que você se sinta bem. Se você se sente drenado ou drenada, pode ser isso, tá, meus amores? Ou por outro aspecto também, tá? A falta de energia vital, ela nos leva a um estado depressivo, melancólico, um estado de tédio, de angústia, tá? Então esse é um convite, essa leitura é um convite para você, tá? Livre com o coração, essa é outra carta que fala sobre sentimento, né? Ela representa muito o amor, livre como o amor. Fala de ela faz também um convite para que a gente se sinta livre como o amor. O amor, meus amores, é um sentimento que a gente tem que vivê-lo de mãos abertas, tá?
Não adianta a gente querer prender a quem a gente ama. Pense num pássaro, né? Me veio aqui na minha mente agora um pássaro. E tem uma história que fala, né? Que há muitos tempos atrás trouxeram um pássaro para Salomão, né? O Salomão da Bíblia, né? E esse pássaro, quiseram testar a sabedoria dele. E esse pássaro estava na mão de uma pessoa e foi feito a seguinte pergunta: como que esse pássaro está? Ele está vivo ou ele está morto? E aí Salomão, com a sua imensa sabedoria, respondeu o seguinte: só depende de você. Porque essa era a intenção da pessoa. Se Salomão falasse que estava vivo, ele matava o passarinho. E se o Salomão falasse que estava morto, ele deixava o passarinho livre, né? Então, assim, nem pode prender demais, nem pode soltar demais, mas tem que ter a medida certa, tá? O passarinho, ele tem que estar na tua mão por livre e espontânea vontade. Alimenta, né? Aquela história da gaiola. Coloca alimento, coloca água, mas deixa a portinha da gaiola aberta para ele poder voltar a hora que quiser. Tá bom, meus amores? Então, se você se sente preso ou presa a algo ou a alguém, você solta. Tem que ser livre, porque o amor, ele é livre, tá? Ele precisa dessa liberdade para ele ser expresso, para ele se expressar da forma correta. Um amor forçado não é amor, tá? E aí a gente precisa ter muita sabedoria para poder vivenciar e poder expressar um amor maduro, verdadeiro. E enxergando além da visão, fala sobre uma dificuldade de enxergar o que está acontecendo, uma dificuldade de ver realmente por detrás da cortina de Maia, né? Para quem estuda a filosofia védica vai entender o que eu estou falando. Então, essa carta aqui, meus amores, ela fala muito sobre o terceiro olho, o olhar intuitivo, né? Você que está precisando ver com o seu olhar espiritual as coisas que estão acontecendo, porque não adianta a gente tentar enxergar com os olhos da razão, também não é muito, né, aconselhável com os olhos da emoção também, do coração, porque tem que ter um equilíbrio. E o olho, o terceiro olho, que é o olhar intuitivo, ele vai mostrar, tá? Então, enxergar além da visão, você também está precisando, tá? Enxergar além da visão. E temos aqui no fundo do deck a criança interior, a carta da criança interior. Você também que está precisando curar alguma ferida da sua alma, curar algum trauma, algum bloqueio, tá? Alguma situação lá do passado, né? Pode ser até da sua primeira infância, tá? A criança interior, essa criança que às vezes ela quer atenção, né? Ela quer acolhimento, ela quer ser ouvida, ela quer ser compreendida. Então, essa leitura também é para você, tá? Temos aqui o lago e a carta da ansiedade. Ai, gente, olha, eu tava sentindo essa energia, né? Pessoas ansiosas. Aqui o lago, né? Talvez você esteja chorando, né? Esteja em lágrimas, sua alma está triste, sua alma está em lágrima, em tristeza, né? Você que já chorou rios, vem chorando rios de lágrimas. Também essa leitura para você, tá? E você que tá sofrendo com algum tipo de nível de ansiedade, algum nível de ansiedade, tá? Essa leitura, ela com certeza ela vai acalmar o teu coração, ela vai vir de encontro. Se quiser colocar nos comentários, tá? É muito bom, a escrita, ela é terapêutica. Então coloca um pouco da tua experiência aí nos comentários, que eu vou adorar, ou manda mensagem também, tá? Eu vou adorar ler, eu amo ler os comentários de vocês, e vamos dar continuidade para essa leitura, porque tem muita coisa.
Vamos lá então, esse vídeo vai te encontrar no momento certo. Você que está precisando de uma leitura terapêutica, esse vídeo vai te encontrar, vai chegar até você. Vamos continuar. Arcano maior, olha, já viraram duas. Ai, gente, o arcano maior, ai, vieram 3 arcanos maiores aqui na minha mão. A carta do diabo, o arcano do diabo, o pendurado e a morte. Vamos falar sobre esses 3 arcanos, eles pularam, tá? Da minha mão, então vamos lá. No fundo do deck nós temos a força. Tem tudo a ver com a leitura. Eu pretendo tirar presente, passado e futuro aqui nessa leitura ainda, mas vamos ver o que os arcanos maiores que vieram está querendo nos comunicar. Meus amores, a carta do diabo, né? Essa energia, ela é uma energia que traz a gente para as coisas materiais, tá? Coisas materiais no sentido do que, não do sentido ruim. Tem uma energia densa, tem. Porém, representa muito os nossos anseios, as nossas sombras, questões que a gente ainda não clarificou, que a gente ainda não compreendeu, que a gente não elaborou, tá? Porque todo mundo é feito de luz e sombra. Temos nossa luz e nossa sombra, e o diabo é a nossa sombra, tá? São os nossos demônios, aquilo que nos assusta, aquilo que nos assola, aquilo que nos perturba, que tira o nosso sono, tá? E muitas vezes, meus amores, eu tô me arrepiando aqui com essa leitura. Eu sabia que tinha muita coisa para ser falada nessa leitura, que eu tava sentindo muita vontade de fazer. Muitas vezes, meus amores, é preciso encarar de frente os nossos demônios, os nossos medos, a nossa sombra. Muitas vezes não, vou falar sempre nós devemos encarar, porque o medo, ele se dissipa a partir do momento que você o encara, tá? A partir do momento que você enfrenta o seu medo, ele se desfaz. E muitas vezes o medo, ele só existe na nossa cabeça. O resultado, na verdade, né? Temos medo de algo que nem existe, que nem vai acontecer. Então, a maioria dos casos, o medo, ele é só uma questão de imaginação, tá? Então, veio aqui antes, né, a criança interior. E a criança interior, ela é a nossa sombra, na verdade, né? São questões que ficaram lá atrás, que a gente não elaborou, não conseguiu elaborar, não tinha conhecimento, e chega uma hora da nossa vida que a gente tem que enfrentar com coragem, tá? O pendurado, essa carta aqui, ela é uma carta que eu admiro muito, essa carta. Ela tem um aspecto, muitas pessoas veem ela como um aspecto negativo, mas eu vejo essa carta como uma fase de metamorfose. Aquela fase que o casulo, ele se retrai, ele se retira, ele se isola, a nossa alma se torna introspectiva e a gente tem o nosso momento de mudança, de mutação, tá? Então é preciso, para ver a sombra, para enfrentar os demônios, os medos, as dificuldades, a gente precisa de um tempo nosso. E provavelmente você pode não estar tendo esse tempo seu para você se olhar, para você se enxergar. A morte, a carta da morte, que também é uma carta... Gente, saiu 3 arcanos tensos aqui, né? A carta da morte simboliza muito a energia da fênix, tá? Aquela energia que a gente renasce das cinzas, né? Porque a morte não é o fim, todo mundo sabe. Quem acredita, na verdade, né, na espiritualidade sabe que a morte, ela não é o fim, mas é o começo de uma nova fase, de uma nova etapa. Coisas precisam morrer para que outras venham nascer. Quando a gente morre, a gente dá vida a um outro ser.
como o que eu acabei de falar sobre o casulo, né? A lagarta deixa de ser lagarta e se torna uma borboleta. É a mesma coisa que acontece aqui com a morte, né? Para que o espírito nasça, é preciso que o corpo morra. Tem aquela música que fala, né, de São Francisco de Assis, porque morrendo que se vive para a vida eterna. Então é isso aqui. A gente não entra na vida eterna sem que esse corpo fique aqui, né? Tá, meus amores? Então, por mais que você esteja vivendo uma fase tensa, uma fase que para você não tem mais jeito, para você não tem mais saída, não tem mais solução, chegou seu fim, saiba que é nesse momento que Deus, que a espiritualidade, que o universo, ele começa a agir, porque as suas forças acabaram, tá? Enquanto a gente faz pelas nossas forças, é o nosso braço que está fazendo, né? Não estou dizendo que a gente não deve fazer, tem que fazer, tem que lutar até o final. Mas chega uma hora que entra a fé, tá, meus amores? Então, quando chegar esse momento que você não se sente mais forte o bastante para continuar, saiba que nesse momento você não está sozinho, tá bom? E eu falei tanto em força, né? Que no fundo do deck nós temos a carta da força. Aqui a carta da força fala sobre resiliência. A resiliência que a gente desenvolve através das dificuldades. A resiliência que a gente, muitas pessoas, né? Quando vem a dificuldade, se abate. E muitas pessoas, elas tiram força da dificuldade. Uma força que você nem sabe de onde vem. Esses dias eu estava vendo um vídeo que diante de uma... Não tem explicação, a ciência não conseguiu explicar. Diante de um acidente, um menino conseguiu levantar um caminhão, porque o pai ficou preso embaixo do caminhão. Então não se sabe de onde veio essa força. Essa força não veio dele, a gente sabe, né? Foi algo a mais. Eu tô me arrepiando direto com essa leitura, nossa, já é a segunda vez. Mas assim, tem coisas que a gente sabe que não é desse mundo, né? Infelizmente, nem todo mundo acredita, nem todo mundo tem essa visão, esse olhar para o sobrenatural. Mas o sobrenatural, ele só se revela para quem crê, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente tem que ter fé, tá? Vamos tirar aqui, meus amores, vamos continuar essa leitura que eu estou amando. O tema, né? Essa leitura, esse vídeo vai te encontrar no momento certo. Todos nós precisamos de uma orientação do mundo espiritual. E essa é a ideia dessa leitura. Você que estava precisando de uma luz para o caminho de vocês. Meus amores, deixa eu pegar um outro tarô. Vou pegar um outro tarô aqui para tirar presente, passado e futuro, tá? Pra vocês. Tô sentindo aqui de tirar esse aqui. Então vamos lá. Por favor, universo, guie as minhas mãos nesse momento. Presente, passado e futuro para essa pessoa que está acompanhando essa leitura. Vamos lá, então. Presente, passado e futuro. 3 cartas, por favor, tarô. Gratidão. Olha só, Rainha de Espadas, 2 de espadas invertido, Roda da Fortuna também invertida, tá? Eu tô desconfiada que eu peguei esse oráculo, esse tarô de... Isso mesmo, meus amores, olha só, peguei o tarô na posição invertida, então saíram tudo invertida. Eu vou